Olá, meus amigos, minhas saudações a todos. Este é o vídeo Extinção da Punibilidade 8, em que eu abordo a quinta parte do tema prescrição, tratando da prescrição da pretensão executória, ou simplesmente prescrição executória, como é conhecido esse tipo de prescrição dentro dos ambientes forenses. Antes de iniciar a abordagem, só lembrando que os vídeos que nós postamos aqui, eles são sempre acompanhados das sinopses escritas, que funciona como um roteiro para o acompanhamento, e que podem ser acessadas as sinopses através do link que aparece na parte descritiva do vídeo postado no YouTube. A prescrição da pretensão executória é também uma das prescrições que tem como base de cálculo a pena em concreto. E normativamente ela está prevista no artigo 110 caput do Código Penal. Para considerarmos, então, a prescrição executória, deve haver sempre o trânsito em julgado para ambas as partes, tanto para a acusação quanto para a defesa. Apenas lembrando que no vídeo anterior nós tratamos da prescrição intercorrente, na qual é obrigatório o trânsito em julgado para a acusação, mas ao mesmo tempo é necessário que não tenha havido trânsito em julgado para a defesa. Ou seja, a acusação ela é intimada da decisão condenatória e conforma-se e não recorre ou tem seu recurso improvido. E a defesa não, a defesa ela recorre ou seu recurso ele fica pendente de uma decisão, de uma apreciação pelo tribunal, até que haja lá na frente um implemento de uma data em que a prescrição ocorra, sem ainda ter transitado para a defesa e sem, nesse meio tempo, também ter havido um outro marco interruptivo da prescrição. Então, só entendendo, no caso da prescrição executória, nessa data futura, posterior ao trânsito em julgado para ambas as partes, deve ter havido o trânsito em julgado para acusação e defesa. Se for só para acusação, nesta data futura, a prescrição será intercorrente. Havendo trânsito em julgado para ambas as partes, a prescrição será executória e nós iremos depois ilustrar com exemplos para ficar mais fácil de todo mundo entender. A base de cálculo, como eu disse, ela é para o cálculo da prescrição executória também aquilo que foi quantificado em termos de pena na sentença condenatória. Se for um único crime, é a pena daquele crime. Se forem mais de um crime, as penas de cada um individualizadamente, porque cada um tem que ter o seu cálculo prescricional feito de forma específica, segundo a regra do artigo 119. Então, a base de cálculo, como eu digo, é a pena que foi concretizada na sentença, a exemplo daquilo que ocorria com base de cálculo também para a prescrição retroativa e para a prescrição intercorrente. Aqui, para a prescrição executória, também a base de cálculo é a pena obtida na sentença condenatória e não mais a pena em abstrato, o máximo da pena em abstrato, como é para a prescrição pela pena em abstrato. Como é que se faz, então, o cálculo? Qual é a fórmula? Se pega a pena concretizada na sentença e se observa dentro dos prazos prescricionais estabelecidos no artigo 109, onde que vai se encaixar
aquela base de cálculo e aí teremos ali o prazo prescricional necessário. Claro, sempre, no caso da prescrição executória, condicionado lá na frente a ter transitado para acusação e defesa aquela decisão. O termo inicial, aqui tem um diferencialzinho importante. O termo inicial, após o trânsito em julgado para ambas as partes, o termo inicial da contagem do prazo prescricional, após o trânsito em julgado para ambas as partes, será sempre a data do trânsito em julgado para a acusação. Aqui incide a regra do artigo 112, inciso 1 do Código Penal, que prevê justamente que após o trânsito em julgado da sentença condenatória, então incidente sobre a prescrição executória, porque aqui se fala no trânsito em julgado verdadeiro, aquele que ocorre para ambas as partes, que é o do artigo 110 do Código Penal. Então, quando se trata de prescrição executória, o termo inicial da contagem da prescrição executória será o dia em que transitou em julgado a decisão para a acusação, certo? Então vamos a alguns exemplos para entendermos bem. No crime de furto simples, a pena cominada é de 1 a 4 anos. Nós sabemos disso, né? De reclusão, estou falando da pena privativa de liberdade. E a prescrição, neste caso, pela pena em abstrato, tomando-se por base de cálculo a pena máxima, ela ocorre em 8 anos, segundo a regra do artigo 109, inciso 4 do Código Penal. Se, no entanto, a pena aplicada na sentença, que depois transita para a acusação e para a defesa, for de 1 ano, a prescrição ela cai dos 8 anos da pena em abstrato para 4 anos, tomando-se por base a pena concretizada na sentença, a pena em concreto. Regra do inciso 5 do artigo 109. Então, cai de 8 para 4 anos pela pena em concreto. Aí vamos simular algumas datas aqui. Imaginemos que a sentença ela foi publicada no dia 5 de junho de 2016. E o MP, o Ministério Público e a Defesa conformaram-se com a pena aplicada. Acharam que o juiz estava correto, que aquele era o cálculo certo mesmo, não tinha sustentação para recurso. 1 ano ficou então a pena em concreto neste furto. O trânsito em julgado para acusação deu-se no dia 15 de 6 de 2016. Nesse dia 15, o Ministério Público não tinha mais, perdeu ali o prazo para recorrer. E o trânsito em julgado para a defesa deu-se no dia 30 de 6 de 2016. Essas datas são bem importantes. Trânsito em julgado para acusação, 15 de 6 de 16. E para a defesa, 30 de 6 de 16. Então, transitou para ambas as partes. E quando o condenado soube, ou pouco antes, evadiu-se e não mais foi localizado. Fugiu, desapareceu. Não mais foi localizado. E não iniciou o cumprimento da pena até o dia 15 de 6 de 2020. Neste caso, ocorreu a prescrição executória em 15 de 6 de 2020. Por quê? Porque se o trânsito em julgado para acusação ocorreu em 15 de 6 de 2016, nós teríamos, contando 4 anos para frente, até o dia 14 de 6 de 2020 para iniciarmos o cumprimento da pena ou para termos conhecimento de uma reincidência. Então, se até o dia 14 de 6 de 2020, 4 anos após o trânsito em julgado para acusação, não houve uma causa interruptiva, especialmente ele não iniciou o cumprimento da pena, então nós vamos dizer que ocorreu a prescrição da pretensão executória. Tá? Para não prescrever,
deveria, como eu disse, ter ocorrido uma nova causa interruptiva, né? Entre os dias 15/6 de 2016 e 14/6 de 2020. Como não houve, como ele não iniciou o cumprimento da pena, então no dia 15/6 de 2020 está a pretensão executória dessa pena prescrita. Um segundo exemplo. No crime de estupro simples, a pena combinada é de 6 a 10 anos de reclusão. E, portanto, sendo essa a pena combinada, a prescrição pela pena em abstrato ela se dá em 16 anos, conforme o inciso 2 do artigo 109. Vamos imaginar que, no caso concreto, a pena aplicada tenha sido de 6 anos e que esses 6 anos de pena aplicada transite em julgado tanto para a acusação quanto para a defesa, prescrevendo então, baixando então o tempo de prescrição daqueles 16 da pena em abstrato agora para 12 anos pela pena em concreto, segundo o inciso 3 do artigo 109. Vamos simular algumas datas aqui. Imaginemos que a sentença ela foi publicada no dia 1º de 2008, 1º de junho de 2008. E que, como eu disse, MP e defesa se conformam, acusação e defesa se conformam com a pena aplicada, achando que os 6 anos estão corretos. O trânsito em julgado, nessa simulação aqui, o trânsito em julgado para a acusação se deu em 10/6 de 2008. E para a defesa deu-se em 15/7 de 2008. E o condenado também evadiu-se, fugiu, não foi mais localizado e não iniciou o cumprimento da pena até o dia 9/6 de 2020. Ficou aí 12 anos foragido, evadido, e até o dia 9/6 de 2020 ele ainda não tinha iniciado o cumprimento da pena. Neste caso, em 10/6 de 2020 ocorreu a prescrição executória, né? Porque, incluindo o dia do termo inicial, ali 10/6 de 2008, que foi o dia do trânsito em julgado para a acusação, o termo inicial, depois de transitado para ambas as partes, é sempre o dia do trânsito em julgado para a acusação, né? Então, o condenado evadiu-se e não foi mais localizado, ficou 12 anos foragido, sem saber o seu paradeiro. Então, no dia 10, não se iniciou, melhor dizendo, o início do cumprimento da pena, até 9/6 de 2020, 12 anos após o trânsito em julgado para acusação. Então, no dia 10/6 de 2020, terá prescrita a pretensão executória dessa pena, né? Desde que, óbvio, tenha transitado para ambas as partes, porque se dali para frente não tiver transitado para a defesa, a prescrição terá sido intercorrente. Mas se transitou para ambas as partes, lá no dia 10/6 de 2020, a prescrição é executória. Como eu disse, né? Para não ter prescrito, deveria ter havido uma interrupção entre o dia 10/6 de 2008 e o dia 9/6 de 2020. Dia 10/6 de 2020 terá, então, prescrita a pretensão executória dessa pena. Quem ficou com um pouco de confusão em relação às datas, basta olhar a sinopse, que está tudo explicadinho de forma bem detalhada nas sinopses escritas, como eu disse. O efeito da prescrição da pretensão executória é que extingue apenas a pretensão de se executar a pena, mas os demais efeitos decorrentes da condenação, estes continuam plenamente vigentes, plenamente ativos. A prescrição da pretensão executória, essa que está prevista no caput do artigo 110 do Código Penal, só extingue
a pretensão de se executar a pena, mas os demais efeitos da condenação, todos eles continuam inteiramente vigentes. Então, por exemplo, aquela sentença lá atrás, cuja execução da pena prescreveu, ela continua podendo induzir esse agente em reincidência, caso depois do trânsito em julgado para ambas as partes ele tenha praticado um novo fato criminoso. É um efeito que continua ativo, né? Aquela decisão ela pode ser usada lá no cível para fins executórios, dispensando o agente de ingressar, a vítima de ingressar lá no cível com uma ação de conhecimento para ver reconhecida a obrigação do agente de reparar o dano em face dos prejuízos que ela sofreu pelo crime. Ela a vítima, né? Se o agente, por exemplo, ele tiver perdido um cargo ou sido incapacitado para o exercício de poder familiar, ou se ele tiver sido inabilitado para dirigir o veículo, ou qualquer efeito extrapenal daqueles lá do artigo 91, do artigo 92, etc., do Código Penal, qualquer efeito extrapenal, este efeito extrapenal ele é mantido na hipótese de extinção da pretensão executória, de prescrição executória. Por quê? Porque só se apaga o cumprimento da pena. Os demais efeitos da condenação, como eu disse, continuam plenamente ativos. Essa é a regra. Apaga a pretensão de executar a pena, mas permanecem vigentes os demais efeitos da condenação, todos eles. Certo, meus caros? Esta, então, a prescrição da pretensão executória, ou apenas prescrição executória, a última das espécies de prescrição abordada nestes vídeos sequenciais a respeito do tema. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. No nosso eu vou tratar de algumas questões específicas, algumas questões pontuais relativas ao tema prescrição. Um abraço e até lá.